Olá, no vídeo de hoje eu vou dar prosseguimento ao vídeo anterior sobre a montagem da bancada para a plana elétrica e sua inversão. Eu vou detalhar exatamente essa peça aqui, que no passo a passo pode não ter ficado muito claro. Então, adianto que a função dessa peça é de proteção do cilindro onde estão as lâminas da plana, justamente para proteger as mãos do operador. Então essa peça ela tem essa função. Porém, eu quando estava desenvolvendo e conversando com o Cláudio Botelho, que também tem um canal no YouTube sobre marcenaria, sobre jigs e máquinas, nós chegamos à conclusão que, além de ser uma tampa de proteção para as mãos de quem opera, ela também funciona como um pente, como um prensador da peça que está sendo passada na plana. Logicamente que eu estou fazendo tudo isso com a máquina desligada. Então, você tem uma peça como essa, uma tira de pinos, e você vai aparelhar um dos lados. Então aqui você fica com a mão por cima, e quando você vai empurrando, a tua mão está protegida. Mesmo que ela escape, ela vem na tábua de proteção da lâmina, e você consegue passar sem nenhum tipo de problema. Quando você tem peças mais largas, que é o caso desta peça aqui, você também consegue passar, porém tem um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque a peça ela está muito próxima do eixo e ela acaba... Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que soltar essa tampa, ela solta, é só desatarrachar o parafuso, liberar a borracha, que funciona como mola, e aí você vai estar com a mão sem proteção em relação à lâmina. Então no caso você usar os empurradores para esse tipo de situação, para não correr esse risco. Nesse sentido você tem essa dificuldade. Já nesse aqui não, porque você vai poder manter a tampa de proteção e aí fazer o planamento sem nenhuma dificuldade, com toda a segurança. O mais importante é essa situação ser muito clara, que ela pode ter até uma terceira ou mais utilidades, mas a primeira função dessa peça é de tampa de proteção contra o cilindro de lâminas da plana, que trabalha aberto. Se você não tiver essa tampa, ele vai trabalhar aberto. Então nunca deixe de colocar essa tampa, mesmo que você não goste, mesmo que haja algum tipo de problema com relação à parte técnica, você precisa trabalhar com segurança. É um risco você trabalhar sem essa tampa, com a mão descalça, e aí ela vir direto na lâmina. É um acidente sem proporções que a gente pode evitar. Mais importante é que existem vídeos com esse tipo de situação de não ter a tampa, e às vezes, para quem ainda não está aprendendo, é hobbyista ou está iniciando na prática da marcenaria, é importante a gente tomar esse cuidado de quem está passando o esclarecimento, alertar para as questões de segurança. A outra situação que é importante também é com relação ao ajuste da mesa em relação à lâmina, que você pode fazer com que a lâmina fique mais alta. Então eu fiz esse recorte na mesa aqui por trás, que permite, soltando aqui a garrafa de saída de cavaco, né? Lá atrás, que está um pouco escuro, tem o manípulo de ajuste. Então eu tenho acesso, soltando isso aqui, soltando a garrafa, eu tenho o acesso lá para fazer essa alteração. Na verdade, e isso é normal também em outros vídeos, esse ajuste é meio desnecessário. Você vai deixar meio milímetro a lâmina acima do nível da mesa, acima, para poder facilitar o planamento.
Então não há necessidade de você ficar alterando isso, a não ser que você pegue uma madeira muito densa, muito dura, muito fibrosa, e aí você precise fazer isso. Mas meio milímetro é o suficiente, você consegue em 2, 3 passadas aparelhar a madeira de forma correta. Um outro problema que pode acontecer também na hora que você está operando na máquina, e isso tanto faz ser na bancada invertida ou na plana elétrica na mão, ou até mesmo na plana manual sem ser elétrica, as planas mais antigas, é um probleminha que você e que nós também vem acontecendo, e há uma discussão até em relação a isso, que é o snip. Lógico que essa palavra é derivada inglesa, mas significa que no final do curso da madeira, em razão do desnível da própria mesa da plana, há uma tendência para você abaixar mais, e aí ele come um pouco mais o final da peça que você está planando. Esse é um detalhe que passa desapercebido e as pessoas às vezes não sabem o porquê. Então a solução é simples, é você controlar a força que você impõe na peça para manter ela em cima da mesa, quer dizer, para passar ela pela lâmina. Então essa força ela tem que ser proporcional. Você tem que perceber que quando você vai chegar aqui no final da peça, a tendência dela é exatamente isso que está acontecendo agora. Ela levanta, ela faz essa subida. Então você tende a fazer o quê? Você tende a forçar ela para baixo, e aí quando ela passa pelo cilindro com a faca, ela dá essa subida aqui, ó. Ela dá essa ligeira afundada, e aí a lâmina come mais no final. Então qual é a solução? Quando estiver chegando no final da peça, que ela estiver passando e chegando no final do cilindro, você controla mais na frente. Leve suas mãos e coloque elas mais na frente, e aí você vai passar ela já apoiada totalmente no restante da mesa após o cilindro. Isso acontece também quando você prende a peça na morsa da bancada e passa na posição posição de planamento, e aí você, quando chega no final com a plana, você tende a abaixar a plana, e é justamente o contrário, você tem que fazer com que ela levante. E o entendimento disso é muito simples. É como se estivesse levantando um avião, que ele estivesse na pista para fazer a decolagem e ele começa a subir. É exatamente esse movimento que você precisa fazer. Então você começa com ela, com a plana presa na mão aqui na frente, leva ela até o final da madeira e aí você sobe. Então ela vai fazer com que esse defeito, né, de excesso de pressão que a gente coloca, que é o snip, fique livre desse problema. Eu espero ter colaborado, não tenho a intenção de criar nenhum tipo de problema, apenas elucidar um problema que a gente às vezes, por desconhecimento, e eu também não sabia, eu aprendi agora, e eu devo isso ao Cláudio Botelho. Foi ele que me passou essa situação, e eu procurei trazer isso para que todos possam receber um compartilhamento dessa informação, que é importante. Então, agradeço por você ter assistido. Qualquer coisa, qualquer comentário, poste aí embaixo, e até o próximo.